Bom, como eu tinha falado para vocês, eu modifiquei esse problema e eu adicionei para calcular a potência em cada um dos resistores, tá? A potência, também se conhece como a potência dissipada, né? É que quanto de potência, né? Ou de energia, vamos pensar entre aspas, né? Que foi perdido no resistor, tá? É isso que significa. Na verdade, não foi perdido, né? Esse resistor representa, no final das contas, pode ser um ventilador, uma lâmpada, etc. Né? E a potência que entrega esse resistor é traduzido em alguma outro tipo de energia. Pode ser energia mecânica, como do ventilador, ou pode ser uma lâmpada, como luz, né? Quantos watts tem a lâmpada é traduzida em essa energia em algum tipo de outra energia, né? Então, entre maior a potência, né? Maior velocidade vai ter um ventilador, ou maior brilho vai ter a lâmpada, né? Então, é isso que significa, em alguns contextos, a potência dissipada, tá? Então, para fazer direito o problema, vamos calcular o primeiro, né? A resistência equivalente, apesar que eu já tinha calculado no anterior vídeo, né? Então, temos o ponto A e o ponto B. Aqui, conectamos com esse aqui, né? Aqui temos isso aqui. Peraí, antes, né? Antes, nós estamos analisando, né? Primeiro, olhem que essa esquina aqui, né? Não necessariamente tem que ser assim, né? Eu posso pensar que esse aqui é uma linha curva, né? No final são fios condutores, então não precisam ter essas esquinas, esses ângulos, né? Posso conectar diretamente aqui, ou essa linha pode ter trazido até aqui, tanto faz, né? A ideia é que esses dois têm um nó aqui, esses dois resistores, aqui é um nó e um nó. Então, quando temos um sistema que compartilha nó, significa que estão em paralelo, né? Se estão em paralelo, então isso aqui é bem fácil calcular a resistência equivalente, pelo menos dessas dois aqui, né? Então, a resistência equivalente, que eu vou chamar de R equivalente 1, tá? Vai ser 1/4 mais 1/4, pode ser menos 1, né? Lembrem que em paralelo somamos inversos. E aqui vamos ter 1/2, então é 2 ohms, beleza? Então esse aqui ficou como 2 ohms, né? Que seria R equivalente 1. E aqui ainda temos o resistor 6 ohms, né? Que seria o resistor 4. 6 ohms. Esse aqui seria a resistência equivalente a resistência 1, né? Que seria 8 ohms. Beleza? Agora, essas duas estão em série, né? E em série é bem fácil. A gente soma as resistências de forma direta, né? Sem fazer nada. Então, essas duas, né? Como compartilham um só fio, né? Então, vai ser 6 mais 2, 8, né? 8 ohms. Aqui ficamos com 8 ohms. Esse aqui é 8 ohms. Que são os pontos A e B, né? Ou A, B, aqui. E como estão em paralelo, então a resistência equivalente, né? Porque estão em paralelo, porque compartilham o mesmo nó. Então, dá quanto aqui? 1/8 mais 1/8, né? Por ser menos 1. Esse aqui ficamos com 2 entre 8, né? 4, 1/4, né? 4 ohms, então. Resistência equivalente é 4 ohms. Beleza. É só isso. É bem simples, não tem nada demais. O verdadeiro problema é a potência, porque eu preciso calcular é, a diferença de potencial, né? Quanto que passa por aqui e, bom, uma série de variáveis, né? Vamos lá. Vamos apagar isso aqui, tá? Para ter espaço para a gente ver melhor. Bom, eu sei que a potência é calculada através dessas fórmulas que eu já trouxe aqui, né? Essas são minhas fórmulas. Posso calcular por essa forma, por essa forma, por essa forma, né? Dependendo da variável que eu conheça, vou pegar qualquer uma, né? Dessas três. Então vamos lá. Antes de calcular a potência, de fato, temos que lembrar do conceito, né? Porque sem conceito não vamos chegar a nenhum lugar. Então, quando os circuitos estão em série, né? O que acontece?
esse aqui é R1, esse aqui é R2. Se esses dois pontos, né, pode ser aqui ponto A, ponto B, o que for, passa uma corrente, certo? Uma corrente se estabelece e em série que compartilhem essas duas a corrente. A corrente é igual para R1 e é igual para o R2. Ou seja, se passam 1000 cargas por esse fio e pelo resistor também passam as 1000. Aqui entra 1000, sai 1000, entra 1000, sai 1000. Claro, perde energia, mas isso não significa que as cargas foram perdidas, só elas ficaram menos energéticas, né? Vamos falar assim. Então, a corrente permanece constante quando a gente tem circuitos em série. E em paralelo, qual que é a ideia de paralelo? A gente geralmente faz isso aqui, né? Ou da forma clássica que colocamos dois, né? Um quadrado em paralelo, literalmente, né? Então temos aqui o ponto A e o ponto B, se eu quiser. O que compartilha aqui? A corrente não compartilha mais porque se aqui entra uma corrente I, essa corrente I vai um lado, uma parte, e vai por outra parte. Ou seja, se eu tinha 10.000 cargas, aqui vai ir uns 5.000 ou 6.000 e aqui umas 4.000. Vai depender da resistência de cada um, como essas duas se dividem. Se as duas resistências fossem iguais, por exemplo, esse aqui 2 ohms, esse aqui 2 ohms, a corrente se divide igualmente. Ou seja, a metade vai para um lado e a outra metade vai para o outro. Mas, de forma geral, não necessariamente essas duas resistências são iguais, né? Ou seja, não tem o mesmo valor. Então, nesse tipo de caso, a corrente não é a mesma, mas eu sei que é a mesma. Aqui entra um potencial, e esse potencial, como estão compartilhando nós, deve ser igual para cada um dos resistores. Ou seja, se entra 10 volts aqui, 10 volts entra tanto ao R1 como ao R2, tá? Então, em paralelo, a diferença de potencial vai ser a mesma para o R1 e para o R2, tá? Então, esse é o nosso conceito. Para quando está em série, é a corrente que é igual, e para quando é paralelo, é a diferença de potencial, tá? Que compartilha nessas duas. Então, é só saber isso, em princípio, podemos resolver nosso sisteminha aqui. Então, vamos lá, vamos calcular as potências, né? Vamos começar, então, analisando este sisteminha, né? A gente tinha visto o seguinte, vou separar aqui, né? A gente tinha visto o seguinte, que essas duas estão em paralelo. Então, é bom, às vezes, simplificar um pouquinho antes de iniciar tudo. Vamos simplificar um pouco isso aqui, certo? Esse aqui, né? E esse aqui, tínhamos um equivalente, a gente chamou de equivalente 1. Esse aqui a gente chamou de R4. E esse aqui é o R1, né? Beleza, esses são os pontos. E aqui, segundo o problema, está indicando que vai ser conectado na fonte de 12 volts. Bom, então vamos lá, gente. Esse aqui, essas duas estão em série, né? Como a gente tinha visto aqui. Que inclusive somamos o 2 com 6 deu 8, né? Então esse aqui vai valer 2, esse aqui vai valer 6, né? Estão em série. Se estão em série, isso significa que compartilham corrente. Então, se aqui entra uma corrente, que em princípio eu não sei quanto que é, porque aqui entrou uma corrente global, ou geral, de todo mundo entrou, vai se dividir tanto para esse lado, tanto para esse outro. Mas o ponto é que se estão em série, eu sei que essas duas vai receber a mesma corrente. Então, já tem um dado. Se eu calcular a corrente aqui, então, vou talvez poder calcular a potência com alguma dessas duas, né? Dessas equações, né? Bom, que mais sei? Que a soma dessas duas, né, estão em paralelo, ou seja, esse aqui com esse aqui vai ser só uma e vai estar em paralelo com esse. Mas de qualquer forma, já posso concluir o seguinte, se aqui entram 10 volts, né, e esse aqui compartilha o mesmo nó com esse aqui, então significa que esse aqui recebe 10 volts, e esses dois aqui, como estão em paralelo com esse aqui, vai receber os 10 volts também. Porque no final essas duas formam
uma só resistência, e como vai estar com paralelo com esse aqui, né? E esse aqui todo mundo recebe 10, então significa que essas duas vão estar recebendo 10 volts. Se voltarmos aqui, aqui vai entrar 10 volts, né? Esses 10 volts, como estão paralelos, segundo esse aqui, esses 10 volts entra para esse aqui e para esse aqui. Então aqui estamos na mesma situação, entra para esse aqui os 10 volts e para esse aqui. Só que esse aqui, ao mesmo tempo, são dois resistentes na verdade. Então aqui recebe 10 volts, beleza? Então eu sei que esses dois vão receber 10 volts. Se receber 10 volts, então e estão em série, significa que compartilham a mesma corrente. Então vamos lá. Recebe 10 volts. Eu sei que o V, que esse V que entra, vai ser dissipada aqui, né? Eu sei que a diferença de potencial não permanece constante. A corrente permanece constante, mas a voltagem não. Então, esse aqui V, esses 10, entra aqui, vai entregar uma parte da voltagem aqui, que eu vou chamar de RV4, mas vai entregar um pedaço aqui, R equivalente 1, tá? Vai entregar esses dois. Da onde que eu peguei isso? Se eu quiser voltar aqui na minha análise, a corrente permanece constante, mas se eu tenho um V aqui que conecta aqui, e aqui eu chamo V1 e aqui V2, ou seja, a potência, não a potência, a diferença de potencial que entrega aqui, eu deveria poder pensar que esse V é dividida para esses dois resistores e a soma deveria permanecer constante, né? V1, V2, o que entrega esses dois deveria ser igual a da fonte. Então, estou usando essa mesma ideia. Como eu sei que está entrando 10 aqui por causa que estão paralelo, então esse V deveria ser esse aqui, né? Esses 10. Bom, esse aqui é dado. Esse aqui vale 10. V4. Eu não sei quanto que vale V4, eu não sei quanto que vale a resistência a voltagem da resistência equivalente 1, mas eu sei que a lei de Ohm é V é igual a RVC. Então esse aqui vou ficar com 10 volts, porque eu sei que entre os 10 volts, né? Esse aqui é o V. V4 vai ser R4 vezes I, beleza? Como eu sei que compartilham o mesmo I, então vou chamar isso aqui de I. Passa uma corrente I. Então vai ser I, R equivalente 1 vai ser a resistência da equivalente 1, né? Vezes o I. Beleza? E aqui eu posso encontrar a corrente, porque eu tenho R4 que vale 6, que vale I, mais resistência equivalente vale 2, né? Que a gente tinha encontrado, 2 vezes I. Beleza? Então, aqui temos que 10 é igual a 8, né? I. Portanto, I vale 10 octavos, né? Amperes, deve ser, né? Vou ignorar as unidades. Aqui vale 5 metade, né? Aqui vale 4. 5 quartos, né? 5 quartos. Bom, deixem ver se realmente é 5 quartos. Parece que segundo minhas contas, não, alguma coisa deu errado aqui. Ah, não, a voltagem não entra 10, entra 12 volts, tá? Desculpa, é 12, não é 10, tá? Em tudo errei aqui. Aqui era 10, era 12, o problema é que eu fico lembrando dos problemas e eu fico na cabeça com 10. Então aqui é 12 volts. 12 volts que entra aqui e outros aqui é 12 volts que recebe todo esse mundo aqui, tá? Bom, arrumando isso aqui, né? Se é 12 volts, aqui ficamos com 12 dividido entre 8, né? Aqui vai a metade de 6, 4, 3 meios, né? Então a corrente que passa por essas duas resistências vai ser 3 meios, beleza? 3 meios passa por aqui e passa por aqui, né? Porque a gente sabe que quando a gente temos uma resistência em série, a corrente é compartilhada. Bom, será que é suficiente para encontrar a potência? Vamos lá. Eu tenho o V que entra aqui, eu não tenho. Mas eu sei que eu tenho aqui, que o V... olhem, que interessante. Aqui já poderia ter calculado a potência aqui.
eu tenho a voltagem que ela recebe, é 12 volts, ou R1, e tenho a resistência R1. Então, a voltagem que entra e a resistência, olha, aqui. Então, a potência, né? Potência que passa por, vou chamar, pela resistência 1, né? Deveria ser quem? A voltagem que entra, que vai ser os 12 volts, que entra nesse aqui, né? Como está em paralelo, recebe os 12 ao quadrado, dividido entre R. R é a resistência 1, né? Então aqui temos V que vale 12 volts ao quadrado, né? Dividido entre R, que vale... Quanto que vale R? 1? R1 vale 8, né? É, 8. Então, fazendo minhas contas, né? Deve ser 12 ao quadrado entre 8, né? 18. Esse aqui é 18 watts. Beleza? Esse aí é bem fácil, né? Porque eu sei que os 12 volts entram direto aqui. Então, com essa fórmula, acabou. A potência P1, né? Potência P2. P2 seria esse aqui, né? Mas antes de P2, acho que seria bom passar por outro caminho. Vamos lá. Olha, aqui entra uma corrente I, que eu calculei. 3,5 de ampere, né? Se eu tenho uma corrente que entra aqui, será que já posso calcular a potência em R4? Em R4? Posso, né? Porque eu tenho a corrente, beleza? E tem uma resistência, esse não me sirve. Esse aqui tem uma resistência e a corrente. Então a potência vai ser a resistência do 4, que vale 6, vezes a corrente que entra aí, que eu acabei de calcular, 3 meios. Então esse aqui é o P4. Então aqui temos quanto? Não, é ao quadrado esse aqui, né? Quadrado 6. Aqui temos 9 quartos. Beleza? Então P4 vai ser 6, a metade. Vou colocar direto na calculadora, pessoal. É 6 vezes 9, né? Dividido entre 4. Dá 13,5. 13,5 watts. Então esse aqui também era fácil. O que está faltando? Para esse aqui está, esse aqui está. Falta para esses dois, né? Para R2, vamos lá, para R2, para P2, né? Potência 2 também. Então, eu sei que aqui entra uma corrente, certo? Uma corrente I, que era 3 meios, entra aqui. Só que essa resistência equivalente, na verdade, está formado por duas resistências. Então, a corrente deveria dividir para as duas. Eu sei que as duas têm a mesma resistência, então a metade deveria de um lado, a metade deveria do outro lado. Mas vou pensar de outra forma, talvez consiga encontrar um caminho mais fácil. Vamos lá. Eu sei que aqui, né, foi entregado na potência e aqui foi entregado na outra potência, certo? Se for entregado na potência x aqui, né, eu poderia calcular essa potência. Como? Eu sei que a todos aqui recebe 12 volts. Esses 12 volts é compartilhado para esse aqui, que vai ser V4 mais o V resistência equivalente, né? Equivalente 1. Então, esse aqui, V4, né? V4 na verdade é R4 vezes a corrente. E a corrente eu sei que é I, esse aí, né? Mas V equivalente 1. Vou ficar aí. Vou encontrar esse aqui, tá? Esse aqui vai ser meu objetivo encontrar. Por que que eu quero a potencial equivalente 1? Ou seja, quanto de potencial entra aqui? Porque eu sei que essas duas, como estão em paralelo, se eu calculo o potencial entre esses dois pontos, ou seja, o que ela está recebendo, eu vou saber que as duas recebem o mesmo potencial. Ou seja, se recebe 3 volts, esse aqui também vai receber 3 volts, né? Porque estão em paralelo. Então é por isso que eu vou tentar encontrar essa voltagem equivalente 1. Então, esse aqui, então, R4 quanto mesmo?
4 vale 6, vezes I, que eu calculei, que vale 3 meios, mais voltagem equivalente 1. Aqui ficamos com 3, 9, né? 12 menos 9 é equivalente a 1. Então, equivalente a 1 vai ser 12, 3, né? 3 volts. Então, 3 volts é que entra na resistência equivalente 1, ou seja, aqui entra 3 volts, ou seja, entre esses dois pontos deve existir 3 volts. Se tem 3 volts, né, 3 volts, então eu sei que esses 3 volts é compartilhado tanto para esse aqui, tanto para esse aqui, os 3 volts entram igual com o mesmo valor aos dois. Então eu posso usar qual equação? Esse aqui, né, eu tenho uma voltagem e tenho uma resistência. Então, P2 vai ser igual a quê? P2 vai ser igual a V, que vai ser 3 volts ao quadrado, dividido entre a resistência do 2, que vai ser 4. Então aqui ficamos com quanto? 9 dividido entre 4, né? 9 dividido entre 4 dá 2,25 watts. E esse seria o P2. Para o P3, né? Acontece exatamente a mesma coisa, né? Porque aqui recebe 3 volts também, porque estão em paralelo, com essas duas estão em paralelo, então recebe 3 volts ao quadrado, né? Divide entre a resistência, que vale também 4. Então, isso aqui vale 2,25 watts. Beleza? Então, é assim como se calcula as potências, se, né, analisarmos dessa forma. Só usando conceitos, né? Em série, a corrente se compartilha e a diferença de potencial é dividida para esse e para esse, e a soma deveria permanecer invariante. Aqui a corrente que entra aqui, né, deveria ser I1 mais I2, né, porque existe conservação de carga, né, beleza? Bom, vamos para o seguinte. Temos esse circuito aqui, que eu já também tinha calculado a resistência equivalente. Vamos calcular a resistência equivalente e depois vamos calcular a potência que é dissipada em cada resistor. Então temos, esse aqui vai ser o ponto V, 4, vou chamar de R4 só. R4. Antes de fazer qualquer coisa, olhem que esse aqui eu posso mover qualquer lugar desse ponto, né? Eu poderia ter trasladado até aqui, ou seja, esse ponto mover até aqui, porque no final são fios retos. Olha, eu poderia, não necessito que necessariamente faça essa esquina, né? Eu posso dobrar o fio e que chegue aí direto, né? E o fato de ter feito isso, o que acontece? Essas duas estão compartilhando o mesmo nó. E se compartilham o mesmo nó, essas duas aqui estão em paralelo. Então, com que ficamos aqui vai ser o R1, né? E esses dois aqui ficamos só com seria 3, vou chamar resistência equivalente 1. Então o que a gente tem? Temos 1/3 mais 1/6 inverso, né? Lembrem que em paralelo somam os inversos. Então esse aqui, resistência equivalente 1, vai dar quanto? 1/3 mais 1/6 dá 1/2, né? Dá 1/2, então aqui vai dar 2 ohms. Então esse aqui, né, a resistência equivalente 1 é igual a 2. Perfeito. Esse aqui não preciso fazer essa esquina, né? Eu posso conectar direto aqui, são fios, gente. Não, a gente tem que sair da caixinha, né? Bom, e pronto, né? A gente pode analisar do mesmo jeito que a gente analisou no anterior problema, né? Para calcular a potência, etc. Mas por enquanto a gente está calculando a resistência equivalente. Essas duas, né, estão em série. Esse aqui vale 4, então esse aqui vai valer 6. Esse aqui vale 3, né? Então esse aqui é bem fácil já. Vamos lá, só para a gente
6, né? A soma dessas duas. Só deixa. Aqui vale 6, esse vai para o ponto B, esse aqui vai para o ponto A, é isso? E olhem aqui, estão compartilhando o nosso, então estão em paralelo. Então a resistência equivalente total do sistema, né? Ou do circuito, vai ser quanto? 1/3 mais 1/6 do C menos 1. E a resistência equivalente a esse aqui vale quanto? 2, né? 2. Porque é a mesma soma. 2 ohms. Beleza. Isso aqui é fácil. O verdadeiro problema são as potências, né? Potência. Mas a gente já fez uma coisa parecida. Vamos lá. Essas duas, esses sisteminha aqui, olhem. Esse R4 e R equivalente a 1, na verdade, se somaram, né? Se somaram e só ficou aqui 1. Então, esse recebe, nesse caso, não faço o mesmo erro, né? Recebe 12 volts, tá? Recebe 12 volts aqui. E esses 12 volts passa aqui direto, né? Ou se a gente quiser pensar aqui, entre os 12 volts, aqui recebe 12 volts e esse aqui também recebe 12 volts. Então, aqui temos 12, né, volts, e aqui também recebe 12 volts. Aqui, se a gente quiser colocar esses 12 volts, né, recebe os 12. Então, aqui já podemos calcular a potência de 1, né? Potência de R1. P1, né, deve traçar minha fórmula, que é bem necessário aqui. Eu sou muito ruim em lembrar as fórmulas, então vou ter que trazer aqui. Deixar aqui. Beleza. Vamos lá. A potência de 1. Eu tenho a resistência e eu tenho os volts. Tem V e R, né? Então posso usar esse aqui. São 12 ao quadrado dividido entre R. R vale 3. Então, P1, né? Eu vou colocar na calculadora. 48 watts. Esse então é a potência de 1, certo? Beleza. Esse aí era bem fácil. Vamos passar para o próximo, que talvez vai ser mais difícil, né? Vamos lá, qual que podemos calcular? R4. Eu sei que esse aqui vai receber, não vai ser os 12 volts, senão esses dois em conjunto recebem 12 volts. Eu sei que em toda essa linha, né, entre esse e esse aqui, deve entrar 12 volts. Esses 12 volts devem ser divididos para esse aqui e para esse aqui, né? Então, vamos fazer isso, né? E calcular a corrente. E uma vez calculada a corrente, né, eu sei que a corrente vale para esse aqui e vale para esse aqui. Então, vamos fazer isso. Então, vou chamar de I aqui, tá? O I que passa por aqui. Então, deve ser 12 volts, entra aqui, entre essas dois pontos, e ela é, né? Ela é dividida no resistor 4 e na equivalente 1, né? Beleza? Eu sei pela lei de Ohm que diferença de potencial é igual à resistência de R4 vezes I. E vai ser a corrente que passa pelo menos por esses dois, beleza? Mas potencial é equivalente, né? Quanto que é a diferença de potencial aí que passa, ou a voltagem, né? Para a resistência equivalente vai ser a resistência equivalente 1 vezes a corrente. Então vamos substituir nos dados, né? R4 vale 4 e mais a resistência equivalente 1, que a gente achou que era 2i, certo? Então aqui temos 6i. Então, I aqui nesse caso vale 2 amperes, né? Bom, temos a corrente. Será que eu posso calcular com a corrente a potência de algum, né? Aqui passou uma corrente de 2 amperes, então a resistência. Então eu sei, se eu tenho
a corrente, eu tenho a resistência, eu posso aplicar essa fórmula. Então, a potência, né, em R4 é, né, P4 vai ser a resistência de 4 vezes o I, esse I que passa por aí. Então, R4 vale 4 vezes I, que vale 2, mas aí é quadrado, né? Quadrado. Então, aqui vamos ter 4 vezes 4, 16, né? 6 watts. Errei. Sempre tenho que errar alguma coisa. Esse aqui, na verdade, não é o 3, é o 4, não, é o 3. Esse aqui que era o 4, tá? Olha aqui, esse aqui é o 3. Sempre erro uma coisinha. Então, esse aqui é no 3, né? Aqui é no 3. Esse aqui, né? A resistência de 3 vale 4 ohms. Então, ia dar certo de qualquer forma, mas a nomenclatura estaria errada, né? Então, aqui seria a resistência que passa em 3, né? Beleza. Então, em 3, 3, esse aqui 3, né? Potência que passa em 3. São 16 watts. Beleza? São 16 watts que que estamos entregando ao resistor 3. Bom, que mais? A gente já calculou para esse, que vale 48 watts. Agora faltaria só para a resistência equivalente, né? Então, o que compartilham aí? Estão compartilhando os mesmos nós. Portanto, se eu calculo a diferença de potencial que entra aqui, eu vou ter a diferença de potencial que entra nesse resistor e nesse resistor, porque compartilham, estão em paralelo, e quando estão em paralelo, a diferença de potencial é igual para as duas. Então, né? Então, é nesse aqui, né? Entre R3 e R equivalente, eu sei que esses 12 volts entra aí, né? 12 volts vai ser esse aqui, voltagem em 3, né? Mais a voltagem equivalente a 1. Agora vou tentar achar esse aqui. E eu sei esse aqui já. Por quê? Pela lei de Ohm, que eu sei que é R3 vezes a corrente. Mas eu já tinha calculado a corrente, então tá ok. Equivalente a 1, aqui temos 12. 3 vale... vale 4, né? Vezes I, que vale 2, mais esse aqui, né? Que seria a diferença de potencial que entra aqui. Então, temos 12, 8, mais equivalente a 1, né? Aqui, a voltagem que passa na resistência equivalente a 1 vai ser 12 menos 8, que ficamos com 4 volts. Então, 4 volts que passam por aqui. 4 volts. Se eu colocasse um voltímetro aqui, né? Uma coisa para medir a voltagem, eu calcularia que está entrando 4 volts. Beleza. Se tem um 4 volts, então eu sei que esse aqui, essa resistência, está feita por duas resistências que recebem, por causa de que estão em paralelo, a mesma voltagem. Então aqui é fácil, né? A potência, né? A potência para quem? Vamos calcular para R2. Então, P2 vai ser, eu tenho a voltagem e eu tenho a resistência. É esse aqui, né? A voltagem é 4, dividido entre a resistência, que vale 3. Esse aqui é o quadrado, né? De 6 entre 3, né? Aqui eu vou colocar na calculadora. 5.3 watts. Esse aí. Beleza? É a potência, né? A potência para R. Já calculamos para 2, agora falta para R4. Então, P4, que seria V2, né? Como eu sei que entra a mesma voltagem, e eu calculei que era 4, então deve ser 4 ao quadrado de novo, dividido entre a resistência, que vale 6. Então, esse aqui deve ser 16, né? Dividido entre 6. 2.67 watts.
isso, né? A ideia aqui nesse tipo de problemas é saber o conceito, né? Que é em paralelo, que compartilha, inserir o que compartilha e assim por diante. Bom, gente, é só isso. Então, vocês podem fazer o próximo problema, que apesar de que eu não coloquei para calcular a potência dissipada, né? Vocês poderiam calcular colocando também a mesma voltagem de 12 volts. E aí vocês resolvem, né? Mas vocês não vão ter o gabarito, né? Quanto que é a resposta. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Existe um site, talvez algum de vocês conhecem, o PET Colorado, que basicamente é esse site aqui. É esse aqui. Eu vou colocar para vocês o link, tá aí nos comentários do vídeo, aí na parte da descrição do vídeo. Basicamente isso aqui, repete, né? É mais orientado para uma física mais didática, assim, né? Vocês entram em física, aqui, né? Física, química e matemática, inclusive. E aí vocês procuram circuitos em corrente direta aqui. Temos aqui kit para montar circuito DC, corrente direta. Entra aí e vamos fazer isso aqui, né? Lab. Então, gente, para quem não conhece, né, é bem interessante, ajuda para praticar, né? Se vocês não têm um gabarito, alguma coisa, vocês vão poder colocar seu circuito aí e vão poder trabalhar. Eu vou copiar aqui meu circuito, só para a gente brincar um pouco. 4, aqui vale 3, aqui vale 3, 6, né? Tá. Então, 3, 4, beleza. Só copiei aqui minhas coisas. Bom, gente, basicamente trata do seguinte: vocês colocam um resistor, tá? Vou montar aquele circuito último que a gente viu aqui, a última que a gente viu, né? Temos aqui, que seria o fio condutor, né? Aí colocamos o outro fio, que era aqui, que vai na diagonal, tá? Aqui conectamos a resistência, que vai aqui na outra diagonal. Aqui conectamos o fio que entrava direto aqui, e aqui estava conectado um outro resistor, assim, alguma coisa assim. Aqui, opa, aqui tínhamos essa linha, aqui posso conectar quantos fios eu quiser, né? Aqui, depois eu tinha, tá, vai chegar só até aqui, esse aqui, você vai conectar aqui, esse aqui vão ter uma linha que entra, uma linha que entra aqui, aqui é o resistor, beleza, aqui resistor, tá, aqui temos o ponto A, né, que eu vou conectar só uma bateria, tá, por isso que eu estou deixando o GSI direto para conectar a bateria, e a bateria vem aqui, a bateria vem direto aqui, e um lado eu vou conectar aqui, beleza, é isso. Não importa a polaridade da bateria, né? Para nossos fins, poderia ter colocado positivo para baixo ou negativo em cima, tanto faz. E esse seria nosso circuito. Agora, como que eu coloco os valores? Os valores coloco assim, esse clico aqui, né? Aqui está mostrando que é 10 ohms. Eu não quero 10 ohms, eu quero 4 ohms, né? Então eu vou baixar até chegar a 4, vamos ver se eu consigo. Esses 4. Depois vamos para o seguinte, esse aí tem 3, né? 3, beleza. Esse aqui tem 6, né? Perfeito. Esse aqui vale, tem 3, 3, não descer, 3. E nossa fonte vale 12 volts. E pronto,
né? Agora vamos supor que a gente quer saber a potência que entra, sim, os volts, né? Quanto que entra aqui? Não lembro, acho que era 4 volts, né? Que entrava aí. É, exatamente, olhem, 4 volts. E eu sei que essas duas, né, estavam em paralelo, né? Quando a gente fez nossas análises aqui conectadas. Então, se eu mido aqui, né, a diferença de potência aqui, também deve estar marcando 4 volts. Eu posso medir aqui e aqui, né? Vale 8 volts, né? Eu sei que tem um negativo, mas como eu já falei, polaridade não me interessa muito aqui. 8, não lembro se de fato era 8, acho que não tínhamos calculado. A gente calculou a corrente. E aqui, né, como está paralelo entrando direto aqui, deve ser os mesmos 12 volts. E de fato entra os 12 volts, né? Bom, não só posso colocar, não só posso calcular a voltagem, não a corrente. Olha, eu penso aqui, quanta corrente está passando por aqui? 1.3 amperes. E aqui, opa, vamos ver aqui, e aqui. Está passando 0,67, né? Esse aqui era 2 amperes. Lembram que era 2 amperes? Olha aqui. Deixa eu ver aqui se era 2 amperes mesmo. É aqui, 2 amperes que passava por aí, né? Então, nossa análise está correta. Aqui, 4 amperes. E assim, vocês podem montar o circuito que vocês quiserem para brincar um pouco, se de fato vocês calcularam a resistência equivalente certo, né? Ou a como que chama? As potências, né? As correntes em cada um dos circuitos. Como vocês calculariam a resistência equivalente? Então, eu faria o seguinte: vocês calcularem a resistência equivalente de todo esse sistema aqui, né? De todo o sistema aqui, que daria um valor. Então, vamos supor 10 ohms. E aqui tem 12, né? Então, vocês calculariam a corrente. A corrente deve dar-lhes o mesmo valor que passa por aqui. Nesse caso, seria 6 amperes. Ou seja, se a gente calculasse a resistência equivalente de todo esse sistema aqui, que inclusive a gente fez, que vale 2 ohms. Então, se vale 2 ohms, pela lei de Ohm, né, eu sei que essa diferença de potencial é 12. Então, 12 deve ser igual a I vezes a resistência. E aqui eu estou trabalhando com a resistência equivalente de todo esse conjunto. Como eu sei que vale 2, né? Então a corrente deve ser 12 dividido entre 2. E isso vale 6, de fato, né? Vale 6. Bom, é assim como vocês podem determinar indiretamente a resistência equivalente. E é isso, pessoal. Então, eu recomendo vocês praticarem mais circuitos, né? Calcular as potências, as correntes em cada um